Ao longo da costa oeste de Valoran, a cidade-estado humana de Demacia brilha como o modelo exemplar de virtude no continente dentre todos os povoados dos humanos. O povo de Demacia são impulsionados por sua causa comum de disseminar a benevolência e a justiça para o aperfeiçoamento de todos os seres em Valoran. Eles veem malícia e egoísmo como uma doença que deve ser eliminada da mente humana. Aqueles que chegam a Demacia e decidem se instalar nas bordas da cidade-estado devem compartilhar os ideais e virtudes de seus cidadãos. Aqueles que procuram por ganhos pessoais sobre os custos dos outros acabam rapidamente sendo ostracizados, ou pior. A vida em Demacia, no entanto, não é uma de plácidos sonhos utópicos. Visto que o povo demaciano orgulha-se de serem os vanguardas morais de Valoran, eles adotaram medidas aparentemente draconianas para assegurar que o seu código moral permaneça como o único código pela qual todos devem viver dentro da cidade-estado. O crime em qualquer forma é severamente punido. Não existe nenhum delito de menor grau em Demacia. Alguns detratores de Demacia, que criticam bem longe dos alcances da cidade-estado, alegam que isso é a prova de sua inerente hipocrisia. Os demacianos rebatem esse argumento apontando que seu sistema de justiça incorpora benevolência e mitigação em seus vereditos. Ninguém é punido sem justiça e apenas com considerações das circunstâncias envolvidas. Embora outros continuem a criticar a severidade da lei demaciana, os demacianos assumem as suas convicções. Demacia é o único governo em Valoran que funciona através de uma monarquia constitucional, em que o rei de Demacia serve como o chefe do Estado e um conselho eleito serve como órgão legislativo. Embora o rei seja um forte governante, ele é mantido sob controle pelo menos parcialmente pelo Conselho Demaciano. O atual rei de Demacia, Jarvan III, também conhecido como Jarvan Lightsheld III, trabalha seriamente com o Conselho Demaciano para assegurar que a santidade da cidade-estado permaneça pura e verdadeira. Desde o governo de Jarvan I, nunca houve nenhum tipo de golpe ou rebelião em Demacia. O rei serve não apenas como líder político da cidade-estado, mas também como o comandante supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas demacianas são uma das mais fortes em toda a Valoran, e até recentemente foi a única força capaz de reter a fome da máquina militar que é a cidade-estado de Noxus. Noxus tem sido o inimigo declarado da Demacia desde que ambos os povoados foram fundados, há centenas de anos atrás. O conflito é principalmente na questão moral e com filosofias morais tão divididas quanto o dia e a noite entre Demacia e Noxus. Não é difícil ver por que Demacia considera os seus requerimentos militares como uma necessidade vital para a sobrevivência. Todo cidadão demaciano é obrigado a servir às forças armadas por não menos que 3 anos. Mesmo após esse período, a maioria dos demacianos permanece ativa na reserva militar da cidade-estado. Demacia foi uma das primeiras apoiadoras do League of Legends, apesar de suas preocupações terem sido menos para a estabilidade do planeta e mais para o enfraquecimento da ameaça noxiana em Valoran. Demacia enviou os seus melhores estudantes de magia para o Instituto da Guerra, com alguns deles se tornando invocadores superiores. Demacia se sustenta nos campos da justiça e isso tem subsequentemente facilitado as massivas despesas de recursos antes necessárias para manter a sua força militar. As forças armadas pós-Liga Demacianas estão tão fortes quanto nunca, apesar de terem mudado seu foco de uma força que defende invasões, prontas para reconquistarem aquisições noxianas, para uma fortaleza impenetrável, segura e vigilante sobre todo o seu domínio. Demacia é um farol brilhante de esperança para a humanidade e como tal a cidade é a representação visual desse conceito. Há uma sensação visual leve e pura na cidade. Torres altas se espalham no horizonte em Demacia.
Pedras e mármore brancos são os materiais escolhidos nas construções dos prédios demacianos. Majestosas bandeiras voam ao vento ao longo dos parapeitos da cidade. As muralhas da cidade praticamente brilham com poder e nobreza. A própria cidade situa-se ao lado de um porto natural, com a maior parte da cidade localizada em um planalto. Obrigado por assistir. Em breve nesse canal a história de Noxos.